Chega bem vilão, independente da sua fé. Música é nossa religião. Ok, Joe. Seja forte, é nossa cara. Fazer a vida ser. Eu me refaço aos porcas da mandinga. Coisa nossa. Eles não vão entender o que são riscos. E nem que nossos livros de história foram discos. Bam, bam, bam. Um bom samba, alguns petiscos. Melhor que frisco. Eles não vão entender o porquê os nossos livros de história foram discos. É difícil entender. E aqui hoje, na nossa live, vamos ter ninguém menos aí que o Jones Manuel, nosso parceiro da hora, Mil Grau. Ele sabe o porquê os nossos livros de história foram discos. Morou? É nesse ritmo e poesia que a gente vai iniciar a nossa live de hoje, hein? Com o nosso parceiro Mil Grau. Vixe, salve. Tá chegando, mano, tá pesado. Enquanto isso, ó. Salve, meu camarada Mil Grau, meu irmão de luta e de coração, firmeza, meu parceiro. Jones Emanuel, ele, mano, da hora, satisfação, hein, te falar, hein. A família é grande, é melhor não mexer, quem tá assistindo aí com más intenções, é melhor ficar ligeiro, que a família é grande. E é forte igual o Jones. Fala pra nós, Jones, firmeza aí, irmão, como é que tá? E aí, Renato, boa noite, velho, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. É um prazer a gente fazer esse diálogo aqui nessa noite de sexta-feira, né? Um diálogo para começar o final de semana bem e pensando nas ideias corretas. Meu conterrâneo Jones, salve aí para a galera de Pernambuco que está acompanhando, para a galera do Brasil todinho. É nóis. É nóis. Então, Jones, eu tava vendo aqui, irmão, ó, que louco. Nós é discípulo do rap, nós é produto das ruazinhas de terra, da maioria da população brasileira, né, mano, que luta, constrói o país, que vive uma guerra, que muitas pessoas fingem não ver, né, mano, que é uma guerra, que é o país mais violento do mundo, é o terceiro que mais encarcera no mundo, o encarceramento do Brasil, especialmente, ele é destruidor. Então a gente não está falando de uma prática menor, ou de uma prática de correção, ou qualquer coisa que a Europa idealizou. A gente está falando de algo material que acontece no Brasil e que acontece a tortura, morte. Em 1992 teve o Carandiru, mas o Carandiru foi um emblema do que era um sistema. Sim. E o Brasil faz isso e faz a rodo. Então é claro que com muitas mortes, o que mais mata no mundo, com muitas escravizações, que é essa prisão, que é enterrar vivo um ser humano, por motivo de classe, que a gente vai ver, de racismo, pela classificação e busca, que a gente vai trocar ideia. Nesse mundo, né, irmão, de guerra, você é considerado, eu sou considerado um sobrevivente. Ó, no meio de nós tem 3 pessoas. Uma já não é sobrevivente, né, mano? Então é um bagulho cabuloso, um bagulho de luta e tal. E você, como que foi essa coisa? Você é historiador, né, irmão? Mestrado em serviço social, um pensador, mas antes disso você é o Jones Emanuel, um jovem negro do Brasil, que morou aí, eu vi ali tua quebrada, ali você é um mundo de quebrada, que também a violência atravessou sua família, eu me identifiquei muito com isso, infelizmente, né, mano? E vários outros brasileiros aí se identificam, infelizmente, com essa realidade, né? Como foi pra você, mano, virar um pensador, um formador de opinião e um agente tão forte na nossa luta, tá ligado, mano? Boto fé. Vê, final de semana passada eu encontrei meu amigo Júlio, né? Amigo de infância e tal. E eu e Júlio, a gente criou o primeiro cursinho popular da história da favela da Borborema. A favela da Borborema foi a favela que a gente nasceu e foi criado. Favela que foi criada nos anos 60, né, naquela galera que vinha da imigração do interior de Pernambuco, especialmente do Agreste, para a região metropolitana. E aí a favela da Borborema tem uma coisa muito peculiar que lembra muito a dinâmica da favela do Rio de Janeiro, que é uma favela que fica no meio de 3 bairros chamados nobres, né, bairros ricos. Então, e é morro, qual fita? Não, é morro, não, é plano.
Tudo plano aí, né? É, tudo plano, mas fica entre dois bairros ricos, né? Aí tem Setúbal e tem Piedade. Aí no meio ali, naquela conurbação, tá Borborema. Então foi uma favela fundada nos anos 60, tem mais de 8 mil moradores, e tem esse nome Borborema por causa da empresa de ônibus, que tem o nome Borborema também, que fica ali na favela. E aí, basicamente, aquele esquema, né? Ocupação, a galera foi ocupando, foi construindo suas casas, montando a favela e tal. E dos anos 60, bicho, até 2010, ninguém na Borborema tinha passado para estudar em instituição de ensino superior pública federal. Tá ligado? Ninguém, assim, ninguém. Então, eu, Júlio César, que foi esse meu amigo que montou o cursinho popular comigo, e Felipe Bezerra, nós fomos os 3 primeiros da história da Borborema. Um salve, um parênteses aí, ó, um salve pro Louro, lá da Vila Macedo, em Piraquara, que eu encontrei depois de muito tempo. Ó como muda, desculpa fazer esse parênteses aí, né, irmão, nós tá trocando ideia. O Louro, na Vila Macedo, em Piraquara, do lado do complexo penitenciário, ali onde nós foi criado e vivido, ali, o primeiro mano que fez isso que você fez aí foi o Louro. Ele foi fazer agronomia e trabalhou, se eu não me engano, em alguma empresa, Boticário, alguma empresa assim melhor e tal, mas e nunca mais vi, porque eu saí da vila com 15, vivi 15 anos lá e saímos, né? E te falar, encontrei, e nunca mais vi, né, mano? E daí encontrei ele anos depois, agora, depois de universidade, de tudo e pá, tá ligado? E, mano, ele dá aula no MST, mano, numa escola do MST, no interior do estado. Eu falei, caralho, o Louro, mano, ele sempre foi forte, ele sempre foi representação pra gente, ele sempre foi o caminho. Ô, Louro, se estiver me assistindo, eu escrevi um texto, falei, você, Louro, foi a primeira pessoa formada na vila e que a gente falava, ele tem faculdade, é um bagulho louco, mas continue, mano. É muito importante isso, tá ligado, Total, né? totalmente. E aí, velho, a gente passou no vestibular e criou, né, o cursinho popular chamado Novo Caminho, manteve lá por 2 anos, e ele participava de trabalho comunitário na igreja, eu era católico, eu participava de grupo jovem, participava de trabalhos comunitários lá da igreja. Enfim, a gente fez várias fitas na comunidade. Mas o que é interessante, Renato? A gente sempre carregou, eu e Júlio. Júlio não é tão militante assim, embora seja um cara engajado, mas a gente tem essa semelhança. A gente sempre dialogou e sempre conversou o quanto é importante, e a gente tem uma obrigação moral e ética de usar os conhecimentos que a gente adquiriu e usar a oportunidade que a gente teve, que é uma raridade na comunidade da gente, para transformação, velho. Tá ligado? É uma parada de obrigação moral mesmo, porque assim, nós fomos poucos. Não pode pular o muro, né? Tem os que pegam a riqueza e em vez de voltar com ela e compartilhá-la, tem os que ficam do lado de lá porque se fascinam, porque é bonito, porque é legal, porque todo mundo é chique, porque todo mundo tem poder. E é Beverly Hills, né, irmão? O bagulho vai cair. O bagulho é holograma, o bagulho lá não tem força. A força é nós. A força tá aqui, os caras têm que entender isso também, as minas, os caras, todo mundo que consegue ir pro outro lado, porque ir pro centro da cidade ou pro centro do poder pra pegar de assalto um diploma não é fácil, né, mano? Mas... Não, é isso, porque veja, ser pobre não é bom, né? Vamos jogar. Ser pobre não é bom. Tem um discurso meio louco aí na internet que parece que é sinônimo de pureza ser pobre. Tá ligado? Parece que é um negócio bom, a galera fica ostentando brilho. Ética da comiseração, tá ligado? Não é ética da solidariedade, é comiseração. Putz, se aquele cara tiver um pouquinho fudido, eu tô um pouquinho bem. Porque eu tô ajudando ele, porque eu sou bom. Exato. E aí, fora que uma coisa meio louca também dessa era que a gente vive é uma competição para ver quem é mais fudido. Veja, ser fudido não é bom, ser pobre não é bom. Agora, quando você tem acesso a algumas coisas que a maioria do povo trabalhador, infelizmente, não tem, você tem uma obrigação ética e moral de não esquecer de onde você veio, não esquecer qual é a sua história, não esquecer quem é sua classe, e fundamentalmente, eu levo muito isso comigo, Renato, veja, eu consigo lembrar de cabeça o nome de 20 a 30 amigos que na minha adolescência morreram.
E aí, seja morreram assassinados pela polícia, morreram em briga, morreram em tráfico, enfim. Tem muita gente que ficou pelo caminho, sabe? Gente que jogava bola comigo, gente que jogava videogame, gente que lutava taekwondo, capoeira comigo, ficou pelo caminho. Não teve oportunidade de absolutamente nada na vida. E a gente tem uma obrigação também em não fazer com que a memória dessas pessoas seja apenas um número. Porque isso é uma das coisas mais trágicas do Brasil. Há um processo de desumanização da população negra. Eu até debati isso no vídeo mais recente do meu canal. Essa desumanização, ela é muito brutal. Por exemplo, quando morre uma pessoa negra, como é que a galera, uma pessoa negra e trabalhadora, como é que a galera vai ter essa visão? O bagulho é assim, fulano de tal, que tinha passagem pela polícia, morreu. A polícia acha que foi acerto de contas. E a 10ª não sei o que EDP vai investigar, suspeita-se que o fulano consumia drogas. Aí, velho, você já mostra o cara não como uma pessoa. Esculhambado. Esculhambado, tá ligado? O cara é um ex-presidiário ou o cara é mostrado como usuário de drogas, você reduz a pessoa a uma coisa. E aí, quando é uma pessoa de classe média, uma pessoa rica que morre, porra, a mídia passa dias falando da história, falando dos sonhos, falando do que a pessoa queria para sua vida, e a entrevista a esposa, a entrevista a mãe, pai, filho... E mais, como o assassinato da filha da Glória Pérez mostrou, lá da família dela, lá para o João Vitor, lá no Rio de Janeiro e tal, e essas pessoas, esses casos que realmente são ruins, né, mano, são trágicos, são infelizes, frutos de uma forma de organização e também do ser humano que é louco, o bagulho é louco. Toda época o ser humano, né, mas enfim, eles utilizam isso também de uma forma política tão forte, potente, para eles, claro, e contra nós, que os caras conseguem aprovar leis como, por exemplo, a lei dos crimes hediondos, que, mano, é uma lei que retira direitos básicos do preso e não trata em hipótese alguma. É que já não trata de início, né? Mas com essa lei é realmente confirmar que você só quer manter a pessoa presa em situação degradante, sem vínculo familiar, sem vínculo com a comunidade e sem possibilidade de desenvolvimento educacional, profissional ou de qualquer outra esfera. Então, é um ódio só canalizado a você. E essa lei dos crimes hediondos é fruto disso, dessa leitura e empatia, né, que o juiz, o legislativo tem com eles mesmos. Essa que é a palavra, Renato. Eu debati isso no vídeo, eu falei assim, gente, empatia não é um processo automático, empatia é um processo político. Empatia é um processo político. E aí, o que a sociedade burguesa no Brasil faz é produzir tal nível de desumanização sobre a classe trabalhadora, especialmente o segmento negro, que você não tem empatia, você não consegue reconhecer. Ao ponto de, por exemplo, rolou a chacina no Jacarezinho, né? Quase 30 pessoas assassinadas. Uma chacina que, inclusive, para começo de conversa, o STF tinha proibido operações policiais durante a pandemia. Então os caras foram lá, atravessaram a lei e foda-se, mataram quase 30 pessoas. Aí um cara que é branco, filho de banqueiro, classe média, que é o Joel Pinheiro, que escreve para Exame, escreve para a Folha de São Paulo e tal, o cara escreve uma coluna para o UOL e o cara diz o seguinte: chamar de chacina é ofensivo com a polícia, porque a gente não tem provas que é uma chacina. Um cara desse daí é o seguinte, tem um poema do Brecht, que nós gostamos de uma poesia, ritmo e poesia, né, o rap. O rap é tipo Galileu e a sua teoria, provou que o mundo não é centro, ele é periferia, e é isso que fez o rap na tua vida, fez pra mim também, sabe por quê? Porque ele fez a gente começar a ver a história, não como se eles fossem o centro do mundo, eles, os poderosos, os homens brancos ricos e quem está ao seu redor, né? Suas mulheres, esposas, mães, filhos, enfim. A elite, né, irmão? Seja dado nome aos bois, né? Diz que não se dá nome ao boi, o maluco falou esses dias, eu nunca tinha ouvido isso, mano. Não sei se é verdade, mas ele falou assim, não se dá nome aos bois, porque se você dá um nome ao boi, você fica com medo de matar ele depois. Falei, caramba, é verdade, né? Tem um afeto ali, né? Ô, louco, irmão, é verdade. Então, eu tô dando nome aos bois. Por quê? Porque tem um poema do Brecht que fala o seguinte, sabemos que cumpre o que fala, mas o que dizes? Sabemos que você vai até o fim nas suas convicções, mas quais são elas? Sabemos que é tenaz, mas contra quem? Com quem você
tem as suas virtudes e qualidades dentro desse grupo, dessa estrutura de dominação. Fora dela, você é uma reprodução de uma dominação violentíssima, que é o paradigma de guerra que nós falou, né, mano? O Brasil é guerra, existe uma guerra em curso, tá ligado? Em número de mortes, de presos, de pessoas que são reféns desse medo, política do medo que gera o fascismo. O fascismo também é uma ideia bélica, uma ideia de combate. Por quê? Porque quem vota no fascismo acha que tá nessa guerra. Quem, infelizmente, acaba não achando somos nós, por questão de alienação. E aí que eu queria falar pra você, porque daí vendo a história, tá ligado, mano? Por esse outro lado, tá ligado? A gente percebe que há uma tradição, pelo menos eu percebo isso, uma tradição de luta e resistência negra, periférica, popular no nosso país, que conformou os anos 90, principalmente a periferia dos anos 90. Ou seja, a gente tem uma tradição forte, a qual a gente tem que se orgulhar muito, que é não só da Marielle, mas, sabotagem e tantas outras lendas. Não é só a política institucional, que também firmeza da hora nos representa, mas é também intelectuais orgânicos que não tiveram a quarta série completa. E foram pesados, foram revolucionários. Hoje em dia, mano, eu percebo muito isso. Por uma questão também do imperialismo e tal, dessa forma de domínio e condução das ideias, inclusive dos movimentos, né, mano? Inclusive de muita parte do movimento negro, sobretudo estudantil, né, mano? De que se estaria começando algo meio que do zero, estaria que meio que pela primeira vez vendo algumas coisas que nunca foram vistas, inaugural. Só que esse inaugural é da mídia, pela primeira vez a mídia realmente começa, por vários fatores, né, mano, mas começa a ter um posicionamento. A Rede Globo tem um documentário, a vergonha do Brasil, sei lá, um documentário contra, enfim. E esses caras, parece que não compreendem justamente isso, a possibilidade, e esses movimentos, né, não compreendem a possibilidade de haver uma luta tão importante quanto a deles num passado, em outra configuração de tempo e espaço, mas que poderia, inclusive, ser até mais revolucionária, porque a história não é um trilho de progresso, nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a história. É mais uns abismos aí que a gente vê volta e meia, né, mano? O que você acha dessa forma de fazer política hoje, que é chamada um pouco de empoderamento, representatividade, que constrói algumas figuras aí, não as figuras específicas, mas esse movimento que se identifica assim e que acha que o marxismo não pode ser um aliado do movimento negro, ou que o socialismo não é um objetivo, e acabam aí com uma África idílica, de um período pré-colonial, da era a era que era boa, sabe? Aquela coisa um pouco romântica. Vamos lá, vamos limpar o terreno. Note, o racismo ele é um complexo político, ideológico, econômico de dominação e de exploração que constrói e permeia toda a sociedade capitalista brasileira. E uma das suas expressões é a dimensão simbólico-cultural, que faz com que todos os elementos que são lidos como negros, como pertencentes à cultura negra, à estética negra, à aparência negra, à história negra, são demonizados, são inferiorizados, são negativados. Então quando eu tinha 17 anos de idade, eu alisava o cabelo. Eu achava que meu cabelo era feio, né? Eu alisava o cabelo, porque eu achava que meu cabelo era feio, passava aquele alisante e lá o cabelo chegou até a cair. Então, veja, isso é um problema real. Eu pintava minha franja de loiro, mano. Meu Deus do céu. Isso é um problema real, um problema de inferiorização de tudo que é associado à identidade e à estética negra. Qual é o X da questão? Veja, a partir de 19 anos, aliás, 18 para 19 anos, eu parei de alisar o cabelo, eu desenvolvi uma autoestima negra, porque, inclusive, a minha consciência racial veio até um pouco antes da consciência de classe. Então, parei de alisar o cabelo, passei a afirmar minha negritude. Só que o fato de eu afirmar minha negritude não muda... Atenção, esse ponto é importante. O fato de eu afirmar minha negritude não muda o meu lugar de sujeito explorado e oprimido num país capitalista e ultrarracista. Então, repare, veja a dialética da coisa. O debate e a luta pela afirmação positiva de uma autoestima negra, de uma estética negra, de uma cultura negra, de uma história negra, é importante,
dado que o racismo negativa tudo isso como um elemento de dominação da burguesia no Brasil. Mas, com certeza. Até porque a morte não é só objetiva, né? Existe uma fita que é o seguinte, quando você quer negar radicalmente a sua própria existência, o cabelo, o nariz, a boca, a cor, a existência, isso é uma morte, né? Porque você cometeu um suicídio, né? Querer ser radicalmente outro, em objeção a si próprio, é uma morte, né? E essa morte, esse genocídio é silencioso, né, mano? Invisível. Muita gente não percebe, né, mano? Sim. E aí, veja. Então, veja, isso é importante, né? Renato colocou esse termo muito bem, de uma ideia de uma... É como se fosse um processo permanente de morte do sujeito. Fanon, no Pele Negra, Máscaras Brancas, ele fala, num sistema racista, o negro é o não ser, o negro existe para o branco. Né? Então, é importante. Agora, note, se toda a população negra do Brasil hoje, vamos fazer um exercício imagético, toda a população negra do Brasil hoje desenvolvesse uma autoestima racial, isso não mudaria em nada as estruturas objetivas do capitalismo dependente e racista brasileiro. O que é que eu quero dizer com isso? As movimentações compreendidas, as ações políticas, as concepções compreendidas pelo termo de empoderamento têm sua importância, mas elas não tocam na raiz das estruturas de dominação, exploração e poder econômico. Isso é fundamental. Então, veja, é muito importante garantir mais autoestima, mais aceitação para a população negra, mas autoestima e aceitação não destrói o poder da burguesia. Não destrói o poder da burguesia. A autoestima e aceitação não destrói as estruturas de exploração da classe trabalhadora negra no Brasil. Ela pode ser um meio para unir o povo negro para uma ação revolucionária. Porque, evidentemente, é parte da própria luta política para transformar radicalmente a realidade, você superar essa negatividade do seu ser que o racismo coloca. Mas é fundamental a gente não parar nisso, Renato. Porque hoje é cada vez mais propagada uma ideia, que é essa ideia de pretos no topo, que é um problema sério. Porque, veja, eu vou citar o rap, eu vou fazer feito todo. Tem um trecho do Djonga que ele faz assim: não adianta um preto rico aqui em Belo Horizonte se meios iguais não podem ter o mesmo acesso à fonte. Tá ligado? Então, veja, a ideia do preto no topo é uma ideia de manter as estruturas capitalistas, as estruturas do Estado burguês, do mercado burguês, e dentro dessas estruturas a gente quer garantir a ascensão de algumas pessoas negras nelas. Só que a própria existência dessas estruturas garante a opressão sobre a maioria das pessoas negras. Então, por exemplo, é fantástico, Maju tá aí bombando no jornalismo da Rede Globo. Maravilhoso para Maju, maravilhoso para a família dela. Só da hora, legal, de verdade. Isso, só que isso não vai mudar absolutamente nada no conteúdo reacionário, antipopular e contra o Brasil, que é vinculado pela Rede Globo. A Rede Globo, ela pode se pintar de negro, de LGBT, de mulher, mas essencialmente anti-negra, né? A Rede Globo, o que ela a imagem que ela construiu da população negra, sobretudo do homem negro, é uma e da mulher negra, da população negra, ela esculhambou, né? Esculhambou, é aquilo que você falou, quando não tem essa esculhambação imediata que é dos jornais do meio-dia, o cara era passagem e tal, morreu, aí é isso mesmo, podia estar te roubando. O cara que tá assistindo do outro lado fala, opa, bom, não é nem que ele falou, putz, morreu, mas beleza. O cara falou, bom, o cara já tá comemorando já, votando no Bolsonaro, inclusive. Não é, mas existe a esculhambação da Rede Globo, que ela é mais fina, mais sensível, mais poderosa, que é a permanente, não é instantânea, né, de gerar essa empatia, esse ódio, essa vingança, esse sentimento tão cru assim, né, que é o de formação ideológica, não é só um sentimento, uma reação emotiva ou algo assim que o sensacionalista faz, mas a Rede Globo cria uma ideologia, uma figura do indivíduo, e essa figura pra gente foi uma antifigura, né? Foi a nossa morte, um alvo, né? Foi a construção de um alvo em que todos os defeitos, é cachaceiro, bate na mulher, queria mostrar uma cena que um cara batia na mulher, na quebrada, Senhora do Destino, novela por ideologia. Lembro quando era criança e passou esses dias de novo. Uma nordestina vai para São Paulo, tem uma par de filhos, sozinha no Cabo de Arara, vira empresária, com um filho dono de restaurante, poderosa, rica e Suzana Vieira.
Pô, mano, tá tirando, irmão. Minha mãe, dona Raimunda, saiu da Paraíba e nós sofreu, atravessou o deserto, continua sofrendo até hoje, nós moramos de aluguel. Você aí de Recife está ligado. E quem que era o cara que batia na mulher lá? E o português salvava ainda. Meu Deus, o bagulho era direto a linguagem, né? Um português que salvava era um negão. Eu esqueci o nome dele agora na novela, mas era um negão. Batia na mulher dele, negra também. A filhinha dele, negra, daí já tinha filho cedo. O português vem e salva. Porra, mano, olha o nível de ideologia. E olha o título, A Senhora do Destino. Ela, dona de seu próprio destino. Olha que violência, olha que poder. Como que uma emissora dessa pode nos oferecer alguma saída, mano? Nunca, irmão. Se ela tá numa direção, desconfiai. É nóis. E ainda tem uma coisa, Renato, porque veja, o programa policial ele é mais explícito, mas, por exemplo, a defesa da austeridade mata milhões dos nossos. Porque, por exemplo, toda vez que a Rede Globo faz um discurso de defesa da austeridade e de corte de gastos, isso tem impacto direto, por exemplo, no atendimento de mulheres negras no SUS, na ponta do sistema de saúde. Isso tem impacto direto no acesso de políticas públicas e no índice de evasão escolar, por exemplo, das pessoas da periferia. Porque quanto mais precária a escola, quanto mais estruturado, tendencialmente maior vai ser a evasão escolar, tendencialmente as pessoas vão ter menos oportunidade, tendencialmente vai ser mais fácil de você enquadrar elas dentro dessa visão do inimigo, do criminoso, do tem passagem pela polícia, do usa drogas e por aí vai. Então, veja, é mais sutil. Né? É mais sutil. Claro. Tem que manter, veja, tem que manter as contas públicas sob controle. Essa fala tem tanto potencial para matar os nossos, quanto a fala do bandido bom é bandido morto. Só que a fala do bandido bom é bandido morto é mais explícita, mas a fala do tem que conter as contas públicas, o governo está gastando demais, tem que cortar gastos, tem que privatizar. Tem que Exato, mano! Pior, talvez até pior em termos de número de vítimas, só que não é percebido. E aí, como eu estava dizendo, veja, muito legal a Major, Lázaro Ramos, Thaís Araújo, pô, o Emicida, volta e meia tá lá no vida programa. Longa, vida longa. Do GNT, dá uma porrada, ele foi lá, deu uma porrada no Luciano Huck, que foi uma coisa maravilhosa, deliciosa de ver. Agora, superação do racismo, e aqui a gente entra no ponto central, Renato. Veja, superação do racismo é uma questão de poder. Tem uma frase clássica do Stockley Carmichael que ele fala: não me interessa se um branco é racista. Agora, me interessa se um branco racista tem a possibilidade de me oprimir. Racismo é uma questão de poder e não de ideia individual. Esse que é o X da questão. A gente precisa transformar as estruturas econômicas, políticas, culturais e institucionais. Porque, veja, Renato, eu tenho um incômodo... Por isso o Black Panther dizia: todo poder é o povo, seguido de poder para o povo preto, porque todo poder ao povo é poder para o povo preto no sentido de que as forças têm que ser equiparadas, a igualdade substancial. A gente não pode ficar refém de um pensamento torto de outro grupo, não dá. Sim. Não, é porque eu estava dizendo, veja, o termo racismo estrutural, Renato, ele se popularizou muito, maravilhoso. Agora, qual é o problema? Popularizou o termo racismo estrutural, o pessoal esquecendo o que é essa estrutura. Né? Assim, racismo estrutural. Vamos lá, gente. Racismo, todo mundo mais ou menos sabe o que é, são os mecanismos simbólicos e objetivos de inferiorização, desumanização, exploração, opressão da população negra. Mas o que significa a palavra estrutural? A palavra estrutural significa dizer que nas relações econômicas e nas relações políticas que constituem, que formam a sociedade, que dão a base para a sociedade, o racismo está enraizado. Ele é constitutivo. Eu fiz uma metáfora num vídeo meu, que é o seguinte: imagine se o capitalismo fosse um prédio. O capitalismo é um prédio. O racismo estrutural é como dizer se que o racismo é as vigas que mantêm o prédio de pé. Tá ligado? Então, as vigas que mantêm, que dão a base, a sustentação para aquele prédio não cair, é o tal do racismo. É por isso que ele é estrutural. Falar que o racismo é estrutural significa dizer que não basta
representatividade nas instituições, ainda que tenha sua importância, que não basta uma afirmação da autoestima negra, ainda que tenha sua importância, que não basta uma defesa de políticas públicas voltadas para a promoção da igualdade racial, ainda que tenha muita importância, que a gente precisa pensar num projeto de poder. Derrubar o sistema, tomar o sistema, tomar o poder de assalto, essa que é a fita. Tomada do poder. E aqui, veja, eu sigo o Stockley Carmichael, né? Ele falava assim, olha, pan-africanismo é socialismo. O sistema é capitalista ou socialista, tá ligado? Evidentemente que a gente tem que construir um socialismo à brasileira. Socialismo com a nossa cara. E socialismo à brasileira passa por reivindicar um legado de luta quilombola. De luta como faz os nossos camaradas indígenas aqui ao lado. Dos povos Eles, exato, são plurinações, inclusive, eles conseguem essa luta, essa conquista, e por isso estão recuperando o golpe. Olha quanto tempo a gente está se destruindo, quantos milhões de pessoas mortas pelo golpe. E olha aqui na Bolívia do lado aqui, a força que teve esse povo de pegar e bater de frente com interesses dos Estados Unidos, que a gente sabe que é interesse dos Estados Unidos na deposição do Evo Morales, e de repente, relativamente pouco para a história, né? Rapidamente eles recuperaram o poder. E nós, o que está nos custando? Muito, porque infelizmente a gente não consegue criar o nosso socialismo da mesma forma, Jones, acho eu, que muitas vezes essa negritude que nos foi passada pelos nossos intelectuais, pelos pretos velhos, pela nossa tradição, essa negritude não está conseguindo passar 100%, porque há uma interferência nesse momento muito forte dos Estados Unidos a partir dos seus agentes, Fundação Ford, Fundação Rockefeller e tantas outras formas de determinar pensamentos e pesquisas que nos retiram essa possibilidade aí, talvez, de um pensamento de igualdade, fortaleza e libertação negra, empoderamento de fato, empoderamento negro, poder mesmo, empoderamento mesmo, como falam os caras do rap, se é para tomar, é para tomar, vamos pegar, né, na nossa política, mas vamos tomar. Ninguém vai se iludir. Por quê? Porque são pessoas que vêm de uma realidade e produzem um conhecimento a partir de uma realidade muito pobre. E que por muito pobre, muito negra. Porque o Brasil é um país de tradição escravocrata. Então, esse lugar não se dá ao direito de errar. Porque vem dali uma forma de pensamento que está diretamente vinculado às principais necessidades do ser humano. Casa, comida, emprego, renda, menos emprego, mais vida. Ou seja, são pautas muito centrais para o movimento negro. E que, às vezes, é colocado em terceiro, quarto plano em nome de um falso radicalismo. Sim. Não, tem isso que tu falou, Renato, se liga diretamente com outro debate. Porque, veja, vamos lá. Tem uma famosa frase do Malcolm X, todo mundo cita ela pela metade, Renato, que é: não existe capitalismo sem racismo. É importante a gente ler a frase inteira. Inclusive, está até num livro aqui, eu não sei se tu já sacou isso aqui. Discursos do Malcolm X. Eu li esse daí ainda não, eu li o Autobiografia, tá ligado? Com o Alex Haley lá e tal. Boto fé. Depois corre atrás desse livro. Esse daí também. O livro é com os últimos discursos de Malcolm X, quando ele voltou da viagem de Meca, né? Tem o prefácio do Silvio Luiz de Almeida, A Orelha Minha. Mudado, né? Voltou mudado, né? Isso, totalmente. E aí, velho, nesse livro tem um discurso completo com a frase de Malcolm X, não existe capitalismo sem racismo. A frase de Malcolm X é o seguinte: Malcolm X fala, aliás, ele respondendo uma pergunta ao fim de uma palestra. Um rapaz pergunta a ele assim: Malcolm X, você defende o quê? Capitalismo ou socialismo? Aí Malcolm X fala assim: durante a viagem que eu fiz a Meca, eu estive pensando, a maioria dos países que estão se libertando do colonialismo estão procurando um caminho socialista. As potências colonialistas são países capitalistas. E hoje a maior potência neocolonial do mundo é também o país capitalista mais importante do mundo, que é os Estados Unidos. Historicamente, a gente vê que não existe capitalismo sem racismo. E quando você vê uma pessoa que mesmo branca, não professa uma filosofia racista,
você normalmente encontra essa pessoa defendendo o socialismo. Essa é a resposta de Malcolm X inteira. Então, veja, é a primeira coisa. A gente tem que pensar um socialismo que contemple as demandas objetivas da população negra. E aqui eu entro no ponto da tua fala, Renato, que veja, questão racial no Brasil não é questão identitária. Há um uso muito equivocado desse termo. O debate no Brasil é: a classe trabalhadora é negra. A classe trabalhadora aqui no Brasil é majoritariamente negra. O povo trabalhador no Brasil é negro, ainda que em muitos aspectos possa não assumir sua negritude por causa de um próprio processo racista que faz com que a pessoa se coloque como moreninho, como cor de jambo, caramelo, não sei o que, é mil e uma coisa, mas não é negro. Mas a classe trabalhadora, o povo brasileiro é negro. Nelson Werneck Sodré, no livro Introdução à Revolução Brasileira, de 1959, ele fala que a construção do povo brasileiro se deu, desde o início, com um claro marcador racial na composição das classes, em que as classes do trabalho, as classes trabalhadoras, eram majoritariamente negras e indígenas, e com o desenvolver do Brasil, e infelizmente o extermínio da população indígena, a classe trabalhadora brasileira é majoritariamente negra e a burguesia brasileira se autorrepresenta como branca. Ou seja, a questão racial no Brasil é uma questão central da Revolução Brasileira. Não é pauta identitária como se fosse uma questão menor frente ao interesse nacional, ou frente ao povo, ou frente à classe trabalhadora. É algo integrador, constitutivo, formador da classe trabalhadora brasileira. Então, quem quer pensar o Brasil sem pensar a questão racial, no centro do debate, está pensando o Brasil errado. Está pensando a classe trabalhadora errada, porque não dá para falar do Brasil sem falar da negritude deste país, da negritude da classe trabalhadora e da ligação cultural sobre muitos aspectos, inclusive muito mais do que é considerado um debate público, entre Brasil e as diversas expressões culturais de África. O Brasil, ele é uma intersecção entre uma cultura de diversos povos africanos, com toques latino-americanos, influência do colonizador branco via Portugal, mas também via Portugal muitas influências árabes. Porque grande parte do que a gente considera como traços característicos da cultura nordestina veio diretamente dos povos árabes. Desde a comida, como cuscuz, até coisas bem básicas, como o uso daquelas roupas de couro no sertão e na caatinga para evitar se furar andando a cavalo. Isso é diretamente derivado da cultura árabe, já que os árabes, por muito tempo, tiveram a presença na Península Ibérica. Os portugueses absorveram esses traços culturais e também trouxeram para o Brasil. Então, veja, a gente não pode pensar a questão das lutas políticas no Brasil, como você falou, luta por moradia, luta por comida, luta por educação, luta por saúde. É negra, é uma luta negra. Separado da questão racial. Porra, e é fundamentalmente, muitas vezes, desculpa, mas olha, eu digo isso na humilde, porque eu percorri espaços muito diferentes. E uma coisa, por exemplo, muitos negros, guerreiros, lutadores, capoeiristas, um caso, Muganga, lá na Vila Macedo. Quem está me assistindo aí de Piraquara, Vila Macedo, vocês devem saber desse caso, quem não sabe vai saber agora. O Muganga, negro, capoeirista, pobre, morador lá do lado do complexo penitenciário, uma vila que se constituiu muito pelas famílias que iam visitar e etc, e outras, enfim. Do outro lado, um leprosário, na época tinha isso, né, colônia de leprosos, um eucalipto, uma floresta e uma fazenda do lado, ou seja, ilhado em coisas ali que, né, pessoas vinculadas a instituições de alguma tristeza, de muita tristeza. E tava ali o Muganga, resistindo, Rua de Barro, pá. E ele arrumou, e os caras, e a vila era majoritariamente branca, em que pese ser uma extrema periferia, porque a gente tá falando da região metropolitana de Curitiba. E o Muganga, como vários outros, ainda na década do rock and roll, década de 90, né, que esse padrão europeu dominava tudo, era tirado. Só que quando o cara tirava ele, fazia uma discriminação, macaco, ou qualquer coisa assim, ele ia lá e arrebentava.
tá ligado? Arrebentava. Daí nessa daí, um dos caras que apanhou, teve um primo que virou Rony, virou polícia, virou Rony. O que fez? Foi lá e matou o Muganga. O Muganga morreu novo, por conta de um racismo cabuloso. Mas o que proporcionou esse racismo cabuloso? É a possibilidade do Brasil abrigar uma polícia tão violenta. Por que os juízes, os promotores, o delegado, a própria forma, o padrão de atuação e também o direito penal subterrâneo, que é esse que, embora não seja expresso na lei, porque a lei é um papel, uma folha, mas as relações de força do mundo real que determinam. Por que a gente vive essa relação, o Muganga morre e a segurança pública não nos é a questão central, uma das mais centrais, a vida, o direito à vida, a viver? Por quê? Porque, não, isso já não é dos movimentos, não é uma pauta identitária, ou quando é só na perspectiva parem de nos matar, vamos fazer uma manifestação, é racismo, só que numa linha muito superficial. É racismo, claro, e é para nos matar, mas na linha mais profunda possível, que é essa estrutura que permite isso e vai continuar permitindo. Não é o fato de você estar na Globo, garoto propaganda não sei aonde, ter fala. Não é um poder, e esse poder ninguém está disposto a compartilhá-lo. A gente tem que tomar força. Como que toma força, Jones? Você que é zica da revolução igual nós aí, pensador? Meu irmão, veja, e aí só um reparo, Renato, na fala anterior, que alguém me chamou a atenção, que eu até, inclusive, eu ia falar isso, a influência árabe também veio pelas pessoas negras escravizadas, né? A gente teve... É verdade, malês. Revolta dos malês, hein, irmão? A mais cabulosa, hein? Os árabes eram bravos, porque eles eram tudo letrados, né? E para além da revolta dos malês, a partir do começo do século XIX, a vinda de pessoas escravizadas muçulmanas cresceu muito e aí consolidou uma influência muito importante na Bahia, em São Luís, também na região que hoje é considerada Sergipe, em menor medida em Pernambuco. Esse é um dado importante que explica também a força da influência árabe na cultura nordestina, que eu esqueci de falar, para além da influência dos portugueses que tiveram também beberam diretamente da cultura árabe, muçulmana, das culturas árabes, porque também é plural, nunca é única, né? Mas veja, sobre essa questão, eu acho que tem três coisas, aliás, três procedimentos básicos. Primeiro, a gente tem que fomentar, divulgar cada vez mais um debate radical sobre a separação do racismo. Eu acho que a gente está muito atrasado e é cada vez mais influenciado por um debate norte-americano, estadunidense, de combate ao racismo. E o debate dos caras é mais atrasado que o nosso. Atenção, esse ponto é importante. Veja, o debate estadunidense sobre questão racial é mais atrasado que o nosso. O que a gente tem aqui com Clóvis Moura, com Lélia Gonzalez, com Darcy Ribeiro, com Sabotagem, com Mano Brown, com os nossos intelectuais orgânicos. Eduardo Tadeu, Renan do Inquérito. Como é o nome daquela que era psicóloga? Peraí. Beatriz. DMN, LF, HAço, X, pô. Beatriz Nascimento também. Tinha outra, Neuza Santos, se não me falhar a memória. Enfim, a gente tem um conjunto articulado. Nega Giza, Negra Ali, né? Porra. Exato. E a própria experiência acumulada dos movimentos populares aqui no Brasil é muito mais rica do que o debate racial atual dos Estados Unidos. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é que a gente tem que... Neuza Santos Souza, muito obrigado. Muito obrigado. Acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que nacionalizar o nosso debate sobre a questão racial. Repare no termo. A gente tem que nacionalizar o nosso debate sobre a questão racial. Que é a questão da tradição, né? Seguir a nossa tradição, que é bonita, forte, linda e mantém a gente viva há tanto tempo, num lugar mais violento de todos, mano, que é aqui. Exatamente. A gente tem que dar mais valor, descobrir... Outro dia desse, Renato, eu, por exemplo, fiquei indignado porque duas amigas chegaram para mim, estão fazendo doutorado, e os orientadores estão fazendo pressão para elas não usarem Clóvis Moura na tese do doutorado, tá ligado? Dizendo que Clóvis Moura é desatualizado. Então, Clóvis Moura passou anos invisibilizado, agora que o cara começou
a ter um pouco mais de visibilidade e a galera já puxou da cartola que o Clóvis Moura é desatualizado. Então, assim, tá ligado? A gente precisa nacionalizar o nosso debate sobre a questão racial. Isso não significa... É o apagamento da história, né, mano? Quando o inimigo vence, né? Nem os mortos estão a salvo. Porque os caras voltam lá pra trás e começam a refazer a história do jeito deles. Olha o que o Bolsonaro tá fazendo. Olha o que o homeschooling quer fazer. Refazer a história do jeito deles. E isso é apagar a nossa tradição. Porque a nossa tradição é a nossa força. Não existe só tradição de dominação, né, mano? Tradição de força. Os mortos que a gente carrega na memória, que morreram nessa mesma luta que nós. E morreram sem ter entrado na universidade. Mas morreram lutando e produzindo conhecimento, oralidade, vida, vivência, o sentido forte dessa palavra, que é tão cara para nós, né? Viver, vivência. Porra. Totalmente. Então, veja, e isso aqui é importante, Renato, isso não significa nenhum tipo de nacionalismo estreito, não ler o que é melhor, não ler, não, nada a ver isso. Inclusive, eu lancei um livro junto com o Gabriel Landi, Raça, Classe e Revolução, a luta pelo poder popular nos Estados Unidos, que até trazendo justamente a experiência dos Estados Unidos, dos Panteras Negras. Agora, a gente precisa beber as referências internacionais de acordo com a nossa realidade nacional e colocar como prioridade nacionalizar e resgatar esse debate. Tem muita coisa boa que está voltando a ser publicada, de Clóvis Moura, de Lélia Gonzalez em especial, mas, por exemplo, alguém citou aí Edson Carneiro. Edson Carneiro precisa, para ontem, voltar a ser resgatado um debate negro brasileiro para a gente conseguir fortalecer cada vez mais um pensamento crítico e radical de superação do racismo. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem que deixar de pensar a questão racial como uma pauta menor, uma pauta em separado do conjunto das lutas. Veja, eu fui para Foz do Iguaçu em 2019. E aí lá, conversando com a galera do sindicato, me perguntaram o que é que eu acho de criar um setorial negro no sindicato. E eu falei que eu era contra criar um setorial negro. Falei, olha, bicho, sabe por que eu sou contra? Porque essa ideia de setorial dá a ideia que existe o universal e existem as questões acessórias. O universal, a partir do momento que você cria um setorial, você está dizendo, a nível institucional, que o universal não é negro. E aí você precisa criar um setorial, que é um negócio menor, importante, mas é um setorial. A gente tem que desenvolver uma concepção de política, de estratégia política, de luta política, em que na luta pela moradia, na luta sindical, na luta pela educação, na luta pela saúde, a questão racial esteja integrada e constitutiva, sem precisar criar um setorial, sem precisar criar um negócio em separado. Daí nós vai ser presidente. Daí nós vai ser presidente do partido, nós vai ser presidente do partido municipalmente. Aqui é como acolá, os ventos que ventam cá, ventam lá, e ventam aí. Você sabe bem o que você está falando, eu também sei. Assim é fácil, deixar nós na gavetinha e ainda fazer nós se matar. Vamos lá, quem que é o presidente do setorial? Meu Deus, daí eu quero, de repente um já aponta um defeito entre nós já tá feio, já não tá legal, já tem uma disputa. Agora, pra vértebra do poder, né, daí é eles, daí é eles. E tem uma coisa, Renato, que sempre me chama a atenção, que é, por exemplo, é muito comum, fazem seminário de discussão, né, seminário de debate, não sei o quê. Aí nos temas de economia, nos temas de geopolítica, nos temas da política nacional, aí tem sempre as mesmas pessoas, né? Homens brancos, meia idade e tal, não sei o quê. Aí tem uma mesa no seminário todinho, que é mesa de opressão. Aí aparece a mulher, o preto e o LGBT, e o ALGBT, tá ligado? E aí, veja, essa concepção setorial, de políticas setorizadas, ela tem que acabar. A gente precisa fazer com que a questão racial esteja no centro de toda luta, de toda estratégia política, inclusive para combater os discursos da galera que está no movimento negro e é antimarxista, porque, veja, eles estão equivocados do ponto de vista teórico. Mas muitos setores da nossa esquerda não ajudam. Né? Assim, vamos ser sinceros, assim, não ajuda. Não ajuda. E é muito recente essa propagação de lideranças de pessoas com visibilidade negras, jovens, que estão assumindo o protagonismo da política. Eu não estou dizendo que está aparecendo pessoas negras com protagonismo agora, calma. Eu sei que tem, por exemplo, a própria Lélia Gonzalez,
o Abdias de Nascimento, a Benedita da Silva, que é do teu partido lá do Rio de Janeiro, o Minervino de Oliveira, que foi candidato a presidente pelo PCB há mais de 80 anos atrás, o primeiro candidato a presidente negro pela esquerda, que foi do PCB. Tudo bem, tudo isso existe. Agora existe numa dimensão muito pequena. As lideranças das esquerdas ainda são majoritariamente muito brancas. Agora veja, esse é um ponto aqui importante. A gente sabe disso, isso não é segredo para ninguém. Isso não é segredo para ninguém. E eu tenho certeza absoluta que tanto eu como o Renato, nós estamos trabalhando internamente para mudar isso. Então ninguém precisa chegar de fora para contar. Até porque nós tá morrendo, irmão. Ó comigo, você deve ter visto as deselegâncias que os caras têm cometido comigo essa cidade aqui é cabulosa. Essa cidade aqui é temporada de caça e você é a presa e os pastor alemão tá atrás de você. Se você moscar, os caras te humilha, te bate, te prende, retira a tua vida. Então, se a gente não estiver construindo alternativas desesperadamente, ninguém mais terá o nosso senso de urgência, né, mano? Exatamente. Mas esse ponto, eu friso isso, Renato, porque, veja, me incomoda profundamente. Eu milito há mais de 10 anos, né? Construo um partido, o PCB, desde o final de 2013. E aí, me incomoda, às vezes, alguns tons que é assim, mas seu partido não tem tanta inserção na favela quanto deveria, seu partido não tem tantas lideranças negras como deveria. Veja, eu sei disso. Todo mundo sabe disso. E a gente luta para isso, a gente faz o debate interno. E eu vou dizer, o nosso também. O nosso é partido de massa, mas, mano, veja a direção do meu partido no município aqui, parceiro. Tá ligado? Se tiver alguém, é só pra estar na foto ali, pra cumprir aquele entendeu? Mas veja, é isso. Então, também é uma crítica que às vezes a gente também tem que, quem critica tem que ter um espelho, né? Porque qual o espaço coletivo que você constrói com um protagonismo político negro? São poucos, hein? Porque se assim não fosse, infelizmente a gente não teria um Bolsonaro da vida que foi lá no clube israelita e falou que foi num quilombo, o lugar mais caro para nós, porque representa essa tradição que a gente está falando, que é a tradição de resistência, que para mim é o que há de mais caro, de mais orgulho, né, em dizer um quilombo, território de conquista, de liberdade, de soberania de Estado. Porra, os caras são foda! E eu me orgulho de saber que no meu sangue corre um sangue de uma pessoa assim, e que eu posso me espelhar e olhar para trás com força para ir para frente. O cara foi lá e falou o seguinte, dos descendentes dos quilombos, quilombolas. O mais gordo aqui tinha não sei quantas arrobas, o mais magro, não sei, não serve para procriar. Pô, mano, o cara tá querendo dizer que você é pior que um animal. Você é um animal improdutivo, você não serve para nada. Como que isso não gerou uma resistência à altura? É um país difícil, que a gente está realmente em situações que a gente às vezes nem está vendo o que está acontecendo lá, porque na rua tem um guarda-belo dando tapa na tua cara, chutando você, te algemando e te levando por desacato para a delegacia, porque ele não gosta de você. Agora veja, Renato, essa realidade, ela, para ser mudada, ela precisa de gente lutando para mudar. Esse ponto é importante. Veja, alguém aqui citou o Coletivo Negro Minervino de Oliveira, que é o coletivo negro que a gente toca dentro do PCB. A esquerda brasileira, um dos problemas dela é que ela tem poucos militantes. Ela tem poucas pessoas construindo o trabalho popular, construindo as bases, por aí vai. E a gente tem uma série de desafios que a gente está tocando. Então, por exemplo, essas coisas que eu falei agora sobre nacionalizar o debate sobre a questão racial no Brasil, isso não é uma ideia só teórica da minha cabeça. Isso é algo que eu tento construir na minha organização, no dia a dia da minha militância. Esse debate que eu falei agora sobre integrar a questão racial no centro da estratégia política e não ser algo setorial, é um negócio que eu e milhares de camaradas estamos construindo no dia a dia dentro da organização. Então, veja, é importante você perceber o esforço das pessoas que estão nessa construção, e na hora de você criticar a chamada esquerda branca, cuidado para você não querer criticar a tal esquerda branca. Na verdade, você está deslegitimando o trabalho de pessoas negras que estão lutando para transformar o bagulho. Porque, note, meu irmão, eu chego assim para Renato,
teu partido, porra, a maioria da direção aí é branca, não sei o que, essa merda, não sei o que, lá, 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 lá. Eu tô desconsiderando o trabalho de anos que tu tá fazendo para melhorar, para avançar, para evoluir na linha do partido, percebe? Então eu tenho que chegar ao seguinte, pessoal. E eu vou te falar uma fita sobre o partido, por exemplo. Eu entrei em 2004, antes disso minha mãe trabalhava em casa de família, doméstica, ela fita toda, está ligada. E ela votava no PT, porque o PT era uma possibilidade, aqueles caras tudo que tava lá. E que veio depois, antes do Itamar Franco, aqueles caras para trás, depois Fernando Henrique foi um desastre também. Só desastre, só tristeza. E o Lula era uma experiência. O Lula ganhou tudo pá. Eu entrei na universidade em 2004, entrei já entrando, se aproximandinho do PT. Soube do tal do socialismo, pela primeira vez eu ouvi essas palavras, um cara falou, eu sou comunista, falei, meu Deus, o cara é louco falar isso, e daí ninguém falou nada, eu olhei para os lados, falei, olha que louco, então firmeza, depois saber o que era o negócio, né, mas legal, tudo, gostei, e daí, já entrei pro PT, os primeiros que eu entrei pro PT, eu já saí do PT, porque os primeiros que eu entrei foram e fundaram o PSOL. Então eu já logo saí. E entrei pro PT agora em 2016, porque eu avaliei, tá ligado? E o Curitiba é bom pra avaliar isso, mano, porque o fascismo sempre tem um início forte aqui, tá ligado? Um protagonismo, digamos assim, um Moro que o diga, e toda essa palhaçada que rolou aqui, né, mano? E também essa identidade europeia, cidade de sorriso, capital europeia, capital ecológica, tudo que é de bom, eles fingem estar aqui, constroem uma Curitiba ideal e tentam apagar e matar, e higienismo, né, retirar a gente da cidade, porque não combinamos, né, mano? E aqui tem esse fascismo, e eu avaliei, olhando e vivendo, que era um momento de enfrentar esse fascismo ali, já em 2015, 2016, que ele estava crescendo, e isso seria na eleição do Lula. Agora eu vou te falar uma fita. Olha que foda, irmão. E eu falo mesmo porque eu não tô nem vendo. Tá ligado? Nós tá pelo certo. Nós não tá nem por X nem por Y aí, não. Nós tá pelo certo, tá ligado? O partido, quando eu entrei, mano, eu entrei falando, mano, o bagulho tá cabuloso. Os milícias, polícias, bandido bom, bandido morto, virou moda e tá foda. Tá foda, tá foda, tá foda. E o Bolsonaro tá com moral, hein? Infelizmente, até nas quebradas. Tem banquinha de camelô vendendo a camiseta do cara. Porra, então tem gente comprando a camiseta do cara. Porra, mano. Então tá cabuloso, irmão. Se tem gente comprando a camiseta do cara, tá foda. E eu entrei no PT pra bater de frente. Cheguei lá, a avaliação do setor majoritário, mais forte, digamos assim, né? Então, do partido, era de que o partido deveria disputar com o PSDB. Porque deveria combater especialmente o PSDB. Porque se Bolsonaro fosse, os agrupamentos democráticos, né, daqueles amigos que estavam, amigo imaginário, iam se juntar e ganhar. Porra, mano, então eu já entrei e já fiquei triste. Falei, ô louco, mano, mas vocês não... Tá louco? Daí aconteceu o que aconteceu. Agora eu acho que a gente ainda tem uma chance de bater de frente com esse cara e tirar esse verme. Agora, antes da eleição até. Se precisar da eleição, tamo junto. Também vou fazer 24 horas por dia. Mas antes da eleição, esse cara aí tá matando, né, mano? E a torta direita tem que sair. E tem que dar uma lição. Principalmente nesses militares mesmo. Tá ligado? Nem sei porque que eu cheguei até aqui nas ideias. Mas veja, Renato, qual é a questão que eu coloco? Veja, você é do PT, é um partido que eu tenho muitas discordâncias, mas eu valorizo o seu trabalho. Eu valorizo o trabalho de muita gente que eu sei que está numa linha política correta. Então, porra, para mim é um prazer gigantesco trocar ideia contigo, trocar ideia com a Natália Bonavide, trocar ideia com a galera do PT, que o fato de eu ter discordâncias com certeza, e eu tenho muita, não nega eu reconhecer a importância de vocês, eu reconhecer a importância da gente se fortalecer, enquanto, inclusive, uma perspectiva, como eu posso dizer, uma perspectiva de quilombo mesmo, de defender uma linha política revolucionária para a superação do socialismo. Então, você é do PT, eu sou do PCdoB, eu sou do PCdoB. Com certeza, irmão. Um salve aos verdadeiros e verdadeiras do Partido dos Trabalhadores. Venceremos. Exatamente. E do PCB, do mesmo jeito. Um beijão no coração. Venceremos. Tamo junto. Estamos juntos construindo isso. O que é que eu quero dizer? É o seguinte, na hora da gente criticar as limitações da esquerda, né, no debate sobre a questão racial, a gente só tem que ter cuidado para, numa crítica, ao invés de criticar as limitações, a gente não acabar
deslegitimando em si a organização e acabar também deslegitimando quem está construindo, inclusive nadando contra a corrente. Porque, criticar respeita nós, acho que é a fita. Fundamental, crítica é importante, é fundamental. Agora, tem que ser uma crítica que tem uma consideração também pela prática. Né? Então a gente faz a crítica, agora tem que olhar a prática e as dificuldades da prática. A crítica não pode ser aquela crítica professoral de quem fica por cima dizendo que tem que ser feito. É a crítica de meu irmão, ó, isso aqui está errado, agora eu valorizo fulano, cicrana, beltrana, que está construindo, tá babagu. Então assim, isso aqui está errado, mas quer ajudar a transformar? Cola junto ali, ó. Cola junto ali. Tá ligado? A gente consegue, inclusive, por dentro das organizações, melhorar o debate e acabar com essa lógica setorial. Acabar com essa lógica de falar que luta antirracista é luta. E o inimigo tá unido, parceiro. Essas pessoas, todo mundo tem que se ligar numa fita, que é o seguinte: o inimigo tá unido, irmão. O inimigo tá forte, o inimigo tá ganhando, não é de hoje. A chance é eles continuar ganhando. Porra, mano, se isso não é o suficiente, e a gente tá morrendo, mano, se isso não é o suficiente pra gente se fortalecer, se unir no bagulho, se respeitar a prática, como você tá falando, a prática é o critério da verdade. O velhinho lá em Barbudo já falou isso. A prática é o critério da verdade. O próprio Jesus falou o seguinte: a fé sem obra é morta. Mano, faz. Porque o fazer é a praxe. No fazer você vai ver as contradições e as limitações. Mas, por favor, faz. Se nós sabemos quem é o inimigo, vamos com todas as forças contra ele. Talvez seja a única chance de ganhar, né? Exatamente. Então, velho, é isso. Eu acho que a gente tem que valorizar o nosso debate crítico, o nosso debate radical. Inclusive, quero deixar uma recomendação aqui para vocês, na amizade, na humildade. Rebelião das Senzalas, Clóvis Moura. É um livro que, inclusive, o melhor livro que eu conheço para tratar dessa nossa tradição quilombola de luta e de resistência, e pensar a tradição quilombola como elemento fundamental da construção de um socialismo brasileiro. O socialismo brasileiro tem que ser um socialismo também quilombola, tá ligado? Recomendo também um livro que aí tem participação minha, que é o Revolução Africana, Ontologia do Pensamento Marxista, que organizou eu e meu amigo Gabriel Landi, que é para falar da tradição marxista africana. Atenção, a gente tem uma tradição marxista africana que é do caralho, que é muito importante, que a gente precisa conhecer mais. E, velho, um livro de uma mulher que era uma gênia da estratégia política, não é brasileira, não debatia a questão racial, mas eu acho que tem uma importância muito grande para a gente pensar a estratégia política com ela e debater uma estratégia radical de superação do racismo, que é o livro da Rosa Luxemburgo, A Outra Rosa. Estratégia e Política Revolucionária, A Outra Rosa, Estratégia e Política Revolucionária. É um livro lançado pela editora Lavra Palavra, que tem um prefáciozinho meu aí, de umas 80 páginas, um negócio bem pequenininho aí, para você ler, que vai valer a pena. E aí, velho, estamos por aí, dialogando aí nas redes sociais, no canal, e por aí vai. Te falar, tá sendo uma satisfação da hora trocar uma ideia com você, mano. Massa a gente saber. E eu sei disso, né? Que a família é grande, né, irmão? A família é grande, cada um joga numa camisa, mas a partida, eles estão ganhando no momento, mas o momento da virada tá ali. E a gente que vai fazer acontecer, vai virar. E olha aqui, te falar, mano, tem um cara, tá ligado? O Cauex, fazer uma indicação aí de uns rap também. Mano, o rap, eu devo muita coisa pro rap, tá ligado? Se eu sei, como diz o Mano Brown numa música lá que é uns pensamentos, se eu sei até trocar uma ideia mais ou menos, é por causa do rap, não vou mentir pra você, tá ligado? Porque eu acabei saindo cedo da escola, voltei depois a estudar, claro, mas o rap é que me colocou no mundo e me fez entender o mundo. E tem alguns discos aí que eu acho que são, como eu tava falando aqui, a música do Emicida, né? Eles não vão entender o que são riscos e nem que nossos livros de história foram discos, tá ligado? Porque tem um disco que é o da Nega Giza, que se chama Nega Giza, o nome do disco é Na Humildade, Nega Giza, Na Humildade, foda, pesado.
Tem o clássico, né? Sobrevivendo no Inferno, do Racionais, que, vixe, esse daí alavancou muita gente com eles. É um manual de sobrevivência, é um postulado ético, político, de estar, sobreviver e lutar pelo poder na periferia, principalmente o poder de viver, né, mano? E o Traficando Informação, da MV Bill, claro. Seja Como For, do X. E um MC último aqui, que é o Cauex, mano. Muito louco a história desse mano, tá ligado, Jones? Eu tava vendo lá um parceiro meu que tava até sem a liberdade esses dias aí, tá na liberdade aí só, olha aí, neguinha, tá assistindo nós? Assiste nós, irmão, agora que tá na liberdade. Um salve aos irmãozinhos aí, vários no Brasil que estão sem a liberdade. Um abraço, um beijo no coração das Dona Maria, que perderam seus filhos muito cedo, mães enterrando seus filhos. Não dá muita boa sorte, a gente sabe disso, é uma tristeza, uma cicatriz que fica. Minha mãe, infelizmente, faz parte dessa realidade. Não é legal, um salve. E um salve pro Cauex, que morreu. Cauex, morador de rua da Cracolândia, negro, antigo, tradição pura de oralidade, cantam uma música Cauex, K-W-A-E-X. O nome da música é São Paulo, à noite, o mundo se divide em dois. Aqueles e aqueles. Muito massa, mano. A gente tem uma tradição muito bonita, né, Dionísio? Muito da hora, irmão. Eu acho que é eu te deixar com as últimas palavras aí, pra eu ficar com as últimas palavras também, que eu acho que foi da hora, mano. A gente jogou as sementes. Umas o vento levou, umas caiu na pedra, mas eu tenho certeza que várias caiu no terreno fértil. Fértil como terra preta é a mente do vilão. Quem vem lá, dois função vindo de galachão no coração da quebrada, percorrendo as artérias, vão que vão, espalhando sonhos em grãos. Da hora, Mano Brown. Fala lá, Dionísio. Não, velho, agradecer, dizer que foi um prazer dialogar contigo essa noite de sexta-feira aqui, velho, dizer que a gente tem que marcar outras conversas aí. Tu tem meu zap, eu tenho o teu, vamos trocar essa ideia aí, vamos marcar mais conversas, marcar mais diálogo. Dizer também, velho, que assim que a pandemia permitir eu poder voltar a viajar, eu vou passar em Curitiba pra gente trocar uma ideia ao vivo, fazer uma atividade. Eu tava com viagem marcada aí pra Curitiba ano passado, eu ia passar 20 dias aí. Na verdade, eu ia passar 20 dias no Paraná, eu ia passar em Curitiba e ia passar em outras 6 cidades. Então, eu ia fazer um tour aqui pelo Paraná. Só que aí aqui já tem casa, hein? Aqui já tem pouso. Fechou. E aí era em maio de 2020, só que aí veio a pandemia e aí, infelizmente, né, como tudo, foi cancelado, tá ligado? Mas aí, se tudo der certo, a gente conseguir, na luta, avançar na vacinação e assim que puder voltar a fazer viagem, fazer as atividades... E o ano que vem estou por aí em Curitiba e a gente troca uma ideia ao vivo, a gente faz uma atividade ao vivo e vamos embora trocando ideia, vamos embora se fortalecendo, porque a gente tem muita luta para fazer. É difícil, mas dá para ganhar, tá ligado? Dá para construir a Revolução Brasileira, dá para avançar na construção do poder popular, dá para avançar na destruição do racismo. Tamo junto aí demais. É isso aí, irmão. E vamos catar esses militares aí. Você que é da baixa patente, se liga, cola com nós, paga com isso, olha pra cima, o que você tem que se identificar com esses caras? Nada, parceiro. Eles só te humilham, você não é cachorro deles. Ei, vamos pra cima. Você aí, preto, com uma farda, não tá combinando, hein? Olha os irmãozinhos que estão levando tapa na cara, ô louco, olha pro espelho, para com isso. Muda isso, vamos mudar isso. Como diz o Mano Brown, nós não temos dom pra vítima. Justiça e liberdade, a causa é legítima. Amo minha raça, luto pela cor. O que for que eu fiz por nós e por amor. Morou? Aí, Jones, um beijão no teu coração, irmão. Tamo junto. Abraço.